Nesta aula nós vamos aprender o conceito de derivada. Eu coloquei aí no gráfico, na figura aí, um gráfico de uma função x ao quadrado mais 2x menos 1, que é uma função do segundo grau com a concavidade voltada para cima. Eu pus dois pontos, o ponto B e o ponto C, e liguei os dois pontos por uma reta. Veja que eu desenhei aqui um triângulo, B e C, um triângulo retângulo, que vai dar a inclinação dessa reta. Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar a inclinação dessa reta. Então, a inclinação dessa reta é a tangente do ângulo. Então, eu tenho o ângulo aqui, vou chamar de ângulo alfa. Então, essa tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é esse B1, dividido por C. B1 dividido por C. Mas quem é B1? B1, ele é o Y2 menos um Y1. Ele é a diferença entre um Y2 aqui e o Y1 do B. Tá? E eu vou chamar então aqui de ΔY, que é igual a Y2 menos Y1. Aqui embaixo eu tenho o cateto adjacente, que é ΔX. E esse ΔX corresponde a um x2, que é essa distância aqui, ó, do D2, ou do C, né? E o x1, que é justamente o zero aqui, mas eu vou colocar x1. Então, x1. Então, é um x2 menos um x1. Então, aqui vai ser a tangente, vai ser y2 menos y1, dividido por um x2 menos x1. Tá? Então, a tangente da alfa é um ΔY por ΔX. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer o ponto C para o ponto B. Eu vou tentar aproximar o máximo possível do C ao B. Então, quando eu faço isso, eu vou puxando o C até chegar ao B. Nesse momento, eu vou ter uma reta que vai tocar apenas no ponto B. Ela deixa de cortar o gráfico da função em dois pontos e passa apenas a tocar o ponto B. Então, essa inclinação, então, ela vai ser o seguinte. Eu vou chamar inclinação de M num ponto x1, que é a abscissa do ponto B. Ela vai ser, então, o limite quando eu faço o ponto C, tendendo ao ponto B, de ΔY por ΔX. Quando eu faço isso, eu tenho justamente aqui uma reta tangente no ponto, que é justamente o meu conceito de derivada. Derivada, portanto, é a derivada em um ponto de uma função, é justamente a tangente naquele ponto. Então é um conceito muito simples. Derivada é a tangente de uma função em um ponto. Então eu posso escrever isso da seguinte forma. Então eu tenho mx1 igual limite do ponto C, quando eu levo ele ao ponto B, de ΔY por ΔX. Só que eu sei, isso aqui também pode ser escrito, como eu estou fazendo C ir para o B, é a mesma coisa de eu estar fazendo o x2, o ponto x2, e ir para o ponto x1. Eles vão coincidir. Então eu vou ter, então, que é a mesma coisa que o limite do ponto x2 tendendo a x1 de ΔY é y2 menos y1 por x2 menos x1. Eu sei que ΔY é y2 menos y1. Eu sei, então, o meu y2, ele na realidade é o meu y1 mais esse
pedacinho, né, que eu chamo de delta. É o pedacinho delta y, que é o lado, é o cateto oposto, né? E o delta x é o x2 menos o x1. Então eu tenho que o x2 é o x1 mais o pedaço que eu chamo de delta x, que é o cateto adjacente. Eu tenho que o y1, na realidade, é uma função de x1. O y2, ele é uma função de x2. Mas o x2, eu disse que o x2 é o x1 mais delta x. Então, eu vou só melhorar aqui minha expressão da tangente no ponto, que vai ser, então, limite. Quando eu faço x2 ir para x1, na realidade eu estou fazendo o delta x. Eu estou fazendo esse delta x aqui ir para zero. Então, eu vou fazer o delta x. Eu estou fazendo o delta x ir para zero. Então, aqui eu vou ter y2 é o f de x1 mais delta x, menos o f de x1, dividido por quem? x2 menos x1 é o delta x. Então, essa é minha expressão de uma reta tangente no ponto. Essa expressão é justamente o que eu vou chamar de derivada da função em um ponto. Então, isso aqui é a derivada de uma função no ponto. Ou em um ponto, né? Num ponto. Então, eu vou representar ela por um f, que eu vou chamar de f de linha de x1. É a mesma, o que eu chamei ali de m de x1. Então, isso é quem? É o limite com delta x tendendo a zero, de f de x1 mais delta x menos f de x1 por delta x. Então, de forma a gente visualizar melhor isso, vamos para o GeoGebra. Então, aqui eu tenho o gráfico daquela função e eu vou tentar aproximar o c do b. Então, eu vou puxar ele. Veja que o A é justamente esse A aí está dando a tangente. Vou mostrar aqui. Então, esse A é justamente o valor da tangente, que é B1 por C. Então, o valor dessa tangente está diminuindo. Ele está diminuindo, certo? Diminui. A reta está se aproximando do ponto B. Quando chega no ponto B, ela é 2. Tá? Então, dá 2. 1,99 aí. Ela dá 2. Pronto. Aí, ó. Então, o A deu 2, que é o valor onde o C se encontrou com B. Ou seja, aquele delta x zerou. Tá vendo que não aparece o triângulo em azul. Ele zerou. Tá? Então, essa aí é a tangente no ponto dessa função aí, x² mais 2x menos 1. Esse gráfico dessa função é o mesmo gráfico, eu só alterei aqui a escala dos eixos, para ele ficar melhor, para a gente visualizar. Então aqui, a gente vai ver, aqui eu tenho A, esse A aqui é justamente a inclinação dessa reta, que é uma reta tangente. Então vamos ver como está variando essa reta tangente ao longo do gráfico dessa função quadrática. Então, veja aqui, ó, 4,78, a inclinação está diminuindo, diminui. Ela passa por aquele ponto que a gente encontrou, que é 2, o ponto B, aqui ó, é 2. Aí ela vem diminuindo, olha aqui, ó. Chegou nesse momento que a inclinação é 0. Continua diminuindo, a inclinação agora é negativa, tá vendo aí? Menos 1,78, a inclinação negativo aumentando negativamente. Tá? Então, se eu vier
da esquerda para a direita, né? Estou aqui passando do negativo para o positivo, no eixo X, ao longo da curva. Então a gente vê que a inclinação está aumentando, a inclinação vai aumentar. Tá? Isso me diz muito sobre a função derivada que a gente vai ver agora, que é a função derivada de y, tá? A função derivada de y. A gente vai fazer uma função agora derivada de uma forma geral. A gente viu a derivada no ponto. Então, como é que eu faria uma função uma derivada para essa função aí de forma geral? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, uma coisa que vocês têm que perceber é que a derivada, a inclinação, a tangente, está aumentando quando a função ela tem esse formato de concavidade para cima. Então, vamos lá voltar para as nossas expressões. Então, a derivada de uma função de forma geral, ela vai ser f de linha de x igual ao limite de ΔX tendendo a zero de fx mais ΔX menos fx por ΔX. Bom, essa aqui é no ponto, eu tenho x1, e aqui é de forma geral, é um x qualquer. Então vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender como calcular a derivada no ponto. A gente viu lá que ela é para dar 2, vamos ver aqui quanto ela vai ser. Então eu vou pegar aquela expressão y igual a x ao quadrado mais 2x menos 1. Vamos encontrar a inclinação no ponto. O ponto B ali foi o ponto então a gente está procurando o m no zero, quando x for zero, que vai ser igual ao limite com ΔX tendendo a zero de f de x1, que é o zero, mais o ΔX, menos o f de x1, que é o f de zero, dividido por ΔX. Então, quem é o f de zero? Ou seja, quem é o valor de y quando o x é zero? É só a gente substituir na expressão aqui de cima. Então, isso aqui vai ser 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 1. Então, isso vai ser menos 1. Vou encontrar, então, o 0 mais ΔX. 0 mais ΔX é ΔX. Então, vou colocar f de ΔX vai ser igual. Substituo ΔX na expressão em cima, vai ficar ΔX ao quadrado, mais 2 vezes ΔX, menos 1. Então, fica exatamente assim. E aí eu venho agora, volto na minha expressão da tangente. Então, vai ser limite ΔX tendendo a zero de ΔX ao quadrado mais 2 ΔX menos 1 menos 1 dividido por ΔX. Então, M0 é igual limite com ΔX tendendo a zero. Aqui ficou menos 1 menos menos 1. Eu vou cortar, né? Vai ficar ΔX ao quadrado mais 2 ΔX por ΔX. Sempre vai dar assim. Sempre eu vou anular a função f de x1 com o f de x1 aqui. Tá? Eu sempre vou anular ela. Vai ficar só ΔX. Então, o ΔX aqui eu corto. Vai ficar ΔX ao quadrado por ΔX dá ΔX. 2 ΔX por ΔX vai dar 2. Então, isso aqui vai ser limite, com ΔX tendendo a zero, de ΔX, então, de ΔX mais 2. Isso aqui é quanto? Se o ΔX vai para zero, então vai ficar só
2. Viu? Então, ó, aqui a gente encontrou a inclinação, que é justamente aquela que foi mostrado no GeoGebra, que dá exatamente 2 no ponto B. Agora eu vou encontrar ela de forma geral. Quem seria a minha função? Qual seria aquela reta? Uma reta de forma geral, tá? Eu vou encontrar essa reta de forma geral para depois eu só jogar o ponto. Então seria o seguinte. Então eu tenho y igual 2x, x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, eu tenho que a minha derivada, ela é o limite, com ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Então, eu vou fazer de forma geral e depois a gente vai pegar e jogar, substituir apenas o x, que é zero, no caso. Vamos substituir para encontrar a derivada ou a inclinação naquele ponto. Então, f' de x vai ser igual. Aliás, vamos calcular separadamente aqui. Vamos encontrar o f de x mais ΔX. O f de x eu já sei, é isso aqui, né? f de x. Então, quem é f de x mais ΔX? Eu vou pegar todo esse x mais ΔX e substituir onde tiver x. Então, vai ficar x mais ΔX ao quadrado mais 2 vezes x mais ΔX menos 1. Então, isso vai ser x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 2x mais 2 ΔX menos 1. Vou deixar tudo que não tem o ΔX junto, então vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 1. E aqui o que tem ΔX, 2x ΔX mais ΔX ao quadrado mais 2 ΔX. Veja que essa expressão aqui, ó, é justamente quem? É justamente o f de x. Então, quando eu for subtrair aqui, ó, f de x mais ΔX menos f de x, esse f de x aqui vai cancelar com esse outro f de x aqui. Então, vai ficar f' de x igual limite de ΔX tendendo a zero. Então, como eu falei, aqui é o f de x. Ficou mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado mais 2 ΔX menos o f de x dividido por ΔX. Então, esse aqui subtrai com esse outro, dá zero. Então, ficou só o que tem ΔX. Quando eu divido ΔX por ΔX, vai dar 1. ΔX ao quadrado por ΔX dá 1 ΔX. E 2 ΔX por ΔX vai dar só 2. Então, isso vai ficar f' de x. Vai ficar, então, limite com ΔX tendendo a zero de... Então, 2x, ΔX por ΔX dá 2x. Então, ficou 2x mais 1 ΔX mais o 2. Então, essa é a minha expressão. Então, como o ΔX ele vai a zero, esse f' de x ele vai ser... Então, se isso aqui vai a zero, eu vou ter apenas 2x mais 2. Essa aqui é a derivada. Essa é a derivada da função da função f. De uma forma geral. Essa é a derivada da forma geral. Agora, suponha que eu queira a derivada, que é a inclinação, no ponto. Qual é o ponto? O ponto é o ponto B. No ponto B, a abscissa é quanto? A abscissa é zero. Que o ponto... Então, aqui, no ponto B, que é o ponto 0 e menos 1,
Então, a derivada vai ser 2 vezes 0 mais 2. Logo, a derivada no ponto é 2. Então, aqui eu mostrei, então, que eu tenho uma função geral, uma função derivada geral, e eu posso aplicar essa função derivada geral em qualquer ponto. Então, em qualquer ponto, se eu tiver outro ponto aqui, é só eu pegar a abscissa desse ponto e jogar nessa expressão. Então, nós encontramos que a função, a derivada da função f, dessa função x ao quadrado mais 2x menos 1, é 2x mais 2. No GeoGebra, para a gente encontrar essa função, a gente faz só assim, f e põe um apóstrofo, que é derivada. Pronto, ele já traçou aqui para a gente qual é a função derivada. Então, a função derivada é essa função aqui. Ó. A nossa função tangente é essa aqui. Ó, a nossa tangente é essa aqui. Ó. Tá? Então, é essa aqui. Então, vê que está variando esse A aí, é justamente a tangente em cada ponto. Tangente em cada ponto. Então, beleza. Então, deu 2x mais 2. Ela já disse que dá 2x mais 2. Agora eu vou ver quando for f' de x, justamente no ponto A. Tá? Em cada ponto A que a gente vai mover aí. Então, eu coloco x, x em A, né? O ponto A. Pronto. Então, tá vendo aí, ó, que o B, a derivada no ponto A, dá justamente quem? Dá justamente 4, do jeito que está aqui, ó, essa tangente 4. Se eu for variando, ela também vai variando. Ó, 3, tá vendo? Ó, o B, olha o B. O B aqui, que é a derivada no ponto, é justamente igual ao A, que é a tangente. Né? É justamente igual. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui. Eu falei para vocês que essa tangente aqui é negativa, ela vai aumentando, ela zera aqui embaixo, ó, bem no vértice aqui, ó, ela zera. Quando ela chega bem no vértice aqui, ó, ela é zero, essa tangente, e continua a crescer. Tá? Quem é o que é esse gráfico da função derivada, f', o que ele diz? Ele apenas está descrevendo esse movimento da tangente. Então, olha, eu vou colocar aqui, eu vou criar um ponto que vai caminhar junto com o ponto A, um ponto sobre essa f'. Então, vamos fazer... eu vou colocar uma perpendicular. Uma reta perpendicular ao ponto A. Aqui. Vou criar um ponto aqui. Pronto. Ok, então quando eu mexer agora aqui, ó, quando eu mexer o A, o B também vai mexer. Tá? Então, ó, veja o que está acontecendo. Ó. Eu vou pegar aqui da esquerda, né? E vou descer agora. Então a tangente está aumentando. Olha o ponto B. Ó. Ele está mostrando que a função, a derivada, representa justamente esse movimento que é sempre crescente da minha tangente. A minha tangente está sempre crescendo. Então esse ponto B está mostrando que essa reta formada aí, dessa função 2x mais 2, representa justamente esse movimento da tangente. Olha aí. Então, você pode observar também que até a abscissa, aliás, a ordenada, né? A ordenada do ponto B é justamente o valor da tangente, ou seja, o valor da derivada no ponto, né? Olha aqui tá B, olha o valor do B aí, 1,35. Aí, ó, que é justamente 1,35. 2, que é a ordenada do ponto B, é justamente a tangente 2 aqui. Ou seja, que é o f' quando x for igual a
quando x for igual ao ponto, a abscissa do ponto A. Tá? É o f' de x no ponto. Então, no ponto, por exemplo, aqui é 2. Então, ó, o f', que é o valor da ordenada no ponto B, é 2. Se eu continuar. Ó. Aí, ó, 3,42. Agora, olhe quem é o valor da ordenada do ponto B. É 3,42, que é justamente o f' quando o x for 0,71. E aí vai. Então, ó, quando o x for 0,91, 3,83. E aí vai. Então, é justamente esse ponto B, essa reta 2x mais 2 representa justamente esse movimento da tangente. Então, assim, a gente termina essa introdução ao conceito de derivada.